Graça e paz, irmãos, graça e paz, família Canaã, e a todos que estão nos seguindo nas redes sociais. Nesta ocasião, vamos pensar um pouco sobre esta celebração que o mundo inteiro tem celebrado, que é a Páscoa. Vamos ver como começou a Páscoa. Nós vamos penetrar na Palavra de Deus, na Bíblia, vamos buscar as orientações da Bíblia de como se iniciou a Páscoa. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, Deus estava enviando pragas para o povo egípcio, e Faraó tinha que deixar o povo sair, só que Faraó não estava permitindo o povo sair do Egito. Então, após algumas pragas, ele disse que os primogênitos iam ser mortos. Deus ia enviar a morte para os primogênitos, mas que o povo de Deus, o povo dele, pegasse então, sacrificasse um cordeiro. Tinha que ser um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, e a família, se houvesse uma família pequena, esse cordeiro poderia ser dividido com outra família, e seria um cordeiro macho de 1 ano. E então o sangue desse animal seria espargido ou colocado nas ombreiras e nas vergas das portas das casas que estavam comemorando aquela Páscoa. Então, naquela noite, eles teriam que fazer esse sacrifício desse animal, pegar o sangue, passar nas vergas das portas e comer a carne assada com pães asmos, pães sem fermento e com ervas amargas. Então eu leio aqui no capítulo 12, eu leio no versículo 11: assim, pois, comereis, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, veja só, eles teriam que comer esse cordeiro preparados para sair do Egito. Faraó deliberasse deixar o povo sair, eles tinham que estar preparados para sair do Egito. Verso 12 diz assim: eu passarei pela terra do Egito, esta noite ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Verso 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Então a Páscoa foi uma instituição para o povo que estava escravizados no Egito. Eles estavam querendo sair do Egito, Faraó estava impedindo, e essa é uma das pragas, a morte dos primogênitos. E o povo que estava lá, o povo de Deus, que servia a Deus, estava lá, eles deviam fazer dessa forma, porque quando o anjo viesse e visse a porta com os seus, as vergas manchadas de sangue, coloridas de sangue, o anjo da morte não passaria, e assim eles seriam salvos. Meus queridos, a Páscoa, Jesus celebrou a última Páscoa com os seus discípulos, e a partir desta última Páscoa com seus discípulos, foi instituído a ceia do Senhor. Na Páscoa precisava de sacrificar um animal, um cordeiro sem defeito, um cordeiro ou um cabrito sem defeito. Mas quando Jesus ele é sacrificado na cruz do Calvário, ele põe fim ao sacrifício de animais. Porque o sacrifício desse cordeiro jogava luz para o que viria a acontecer. Jesus foi como um cordeiro sem manchas, ou seja, sem pecado. O único que não teve pecado. Eu tenho pecado, você tem pecado, todos nós temos pecados. Nós somos pecadores. A Bíblia diz no livro de Romanos,
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores, mas Jesus, ele tomou a forma humana, viveu entre os homens e não cometeu pecado. Ele foi o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que foi imaculado, o Cordeiro que foi imolado, o Cordeiro imaculado, ou seja, sem manchas, que foi imolado, que foi morto para o perdão dos nossos pecados. Então Jesus, ele é o Cordeiro Pascual. O que acontece hoje quando nós vemos nessa época, o mundo inteiro para celebrar essa época, mas nem sempre nós entendemos a razão. É preciso entrar nos ensinamentos da Bíblia, lá no livro de Êxodo, e entendermos que essa celebração foi para o povo judeu que estava escravizado no Egito. Hoje nós temos um interesse comercial, entra o chocolate, entra o coelho, são coisas que foram introduzidas ao longo do tempo para tirar, com o propósito de tirar o foco da pessoa de Jesus, o foco da pessoa de Jesus Cristo. Então, nós não podemos pensar numa Páscoa, numa mesa farta. É bom, tomara que todos tenhamos uma mesa farta. Podemos comer chocolate? Sim, mas o nosso foco não deve ser no coelho, nem no chocolate, nem nessa mesa farta. O nosso foco é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, porque o Senhor Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás, ninguém pode apagar esse fato. Homens tentam apagar esse fato, mas não conseguem, porque marcou, dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os discípulos estão todos tristes, porque Jesus fora crucificado. Muitos deles acompanharam o martírio de Jesus, a chegada até o topo da cruz, até o monte do Calvário. Eles acompanharam as chicoteadas de Jesus, o sangue derramado, a começar no jardim do Getsêmani, quando Jesus ora e a angústia de Jesus. O Evangelho de Lucas diz, o texto diz que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. Jesus, como homem, estava prevendo o seu sofrimento, a sua angústia, e ele então suou gotas de sangue. Mas os seus discípulos não puderam orar com Jesus, eles adormeceram. Jesus estava sozinho e ele permanece sozinho, andando pelo caminho até chegar à cruz, chicoteado pelos soldados romanos. Ele chega até a cruz, tem os seus pés perfurados com pregos enormes, suas mãos também perfurados, e ele sobe até a cruz do Calvário, e ali ele paga um alto preço por mim e por você. Mas a morte não pôde deter o Senhor Jesus. Eu leio no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E, saindo elas pressurosamente do sepulcro,
com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Foram as mulheres que foram bem cedinho ao sepulcro, no domingo, pela manhã, de madrugada, elas foram até o sepulcro, correndo para ver o que tinha acontecido. E houve um grande terremoto, a pedra tinha sido removida, e o anjo apareceu e disse para elas: o Senhor não está aqui, porque já ressuscitou. Meus queridos, a nossa esperança está na ressurreição de Jesus, porque ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, nós que somos discípulos de Jesus, nós também podemos vencer a morte em Jesus, com Jesus. Então, essa é a garantia da nossa vitória. Jesus venceu a morte e ele ressuscitou. Ele está vivo. Eu posso falar com ele a qualquer hora. Eu posso falar com ele, eu posso conversar com ele, eu posso chorar as minhas lágrimas, eu posso derramar as minhas lágrimas aos pés do Senhor Jesus, e ele está pronto a me responder, a me ouvir. O que nos chama a atenção nesse texto de Mateus capítulo 28, e saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Com temor e grande alegria. A presença de Jesus na nossa vida gera em nós o temor a Deus, o temor à palavra de Deus, o temor aos ensinamentos da Bíblia, gera em nós o temor e a alegria em nosso coração. Isso é gerado em nós. Nós não temos, sem Jesus nós somos pessoas tristes. Sem Jesus nós não temos o temor a Deus, mas com Jesus gera em nós essa alegria de amá-lo, de servi-lo, de vivenciar uma vida cotidiana com o Senhor Jesus. Então você pode ter essa vida. Eu me converti aos 17 anos, eu conheci Jesus como meu Salvador, ele é o meu Salvador. A minha vitória, a sua vitória é que Jesus está vivo, ele ressuscitou. Prezados amigos, Páscoa não é chocolate. Páscoa não é somente uma mesa farta. Páscoa é nós pensarmos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Para os judeus, eles continuam celebrando a Páscoa, com algumas modificações, mas para os judeus, porque eles rejeitaram a Jesus. Em João 1, versículo 12, nós vemos: veio para o que era seu, os discípulos, os judeus, e os seus, os judeus, não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é a nossa Páscoa. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a família Canaã, Deus abençoe todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nas redes sociais. Amém, amém.